Minhas amigas e meus amigos, eu sou Valfrido Vardi e volto a vocês pelo IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, hoje com presença ilustre de José de Filipe, ou simplesmente Filipe, prefeito de Diadema, e ao lado dele o nosso querido Benedito Mariano, que é secretário de Segurança de Diadema e, para minha alegria, para nossa alegria, é o chefão do Núcleo de Segurança Pública Cidadania do IRI. E é muito alegre receber, é uma alegria muito grande receber o Filipe, que é hoje um modelo de prefeito, tirou Diadema de uma situação deplorável que se encontrava e implantou ali uma gestão modelar, uma gestão muito peculiar e muito bem sucedida. Ele é uma figura pública muito distinta num país em que a política se faz de uma maneira rasteira. Ele é um político preparado, um político que estudou, um político que frequentou as melhores universidades e que pensa a administração urbana. É absolutamente imprescindível que a revolução que nós precisamos fazer no Brasil, a revolução de transformar esse país num país com desenvolvimento sustentável, com distribuição de renda, que erradique a pobreza, que avance para o pleno emprego, que essa revolução se dê a partir do município também, e sobretudo a partir do município. E é por isso que nós recebemos essa figura ilustre hoje para falar para aqueles que nos veem, que nos ouvem e que acompanham o IRI em todas as nossas atividades. Filipe, que honra ter você aqui. Obrigado, Valfrido. Agradeço o convite, uma satisfação estar aqui. Um abraço aí aos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Você exagerou um pouco. Eu estou aprendendo, mas eu sou um entusiasta. Assim, agradecer também, saudar meu companheiro de trabalho, Benedito Mariano, também foi meu professor. Nosso professor. Aprendi muito com ele e pus em prática, e agora nós estamos lá juntos, na prática em conjunto. Mas é o seguinte, Valfrido, eu vivi intensamente uma cidade, né, a gestão municipal, e sou um entusiasta disso, né? Eu estou no meu 4º mandato de prefeito, mas eu participei, antes de ser prefeito, nas 2 primeiras gestões do PT em Diadema, e voltei. Para mim uma honra, uma alegria, também para mim um sentimento de muita gratidão e também de muita empatia com os meus cidadãos e cidadãs da querida Diadema, porque eu fiquei 12 anos fora e eu andava na rua, o pessoal falava, precisa voltar. Eu falei, bom, eu vou. E aí me colocaram de volta lá, né? E nós estamos, eu acho que, vencendo vários desafios, né? O país está dessa forma que a gente não gostaria, né? Mas no município estão procurando dar as respostas lá, né? E obrigado pelo convite, parabéns aí pelo IRI, pelas iniciativas que vocês têm tomado. Nós precisamos disso, de mais debate, né, construir mais pontes entre os pensamentos e a gente ter aí uma capacidade de sintetizar e agir em favor do país. Obrigado por você estar aqui conosco. Nós recebemos aqui também uma figura de casa e ao mesmo tempo das 2 casas, né, da Prefeitura de Diadema e do IRI, que é um professor de todos nós, que é o Benedito Mariano, que é um homem que pensa em segurança pública. Nós queremos falar sobre segurança pública, a minha ideia é entrevistar os dois e também trazer influxos de um insider, né, de alguém que está lá dentro da prefeitura, perguntando a você também, para falarmos de segurança pública, mas não apenas de segurança pública, falar de uma gestão, de uma gestão holística, né, assim, que olha para todos os lados, num município complexo. Eu me lembro, aos 18 anos de idade, 19 anos de idade, de ter sido perseguido em Diadema por bandidos. Eu estava no meu carro, eu não me lembro exatamente o que eu fui fazer à noite, eu fui numa festa, encontrar alguém e os bandidos foram atrás de mim em Diadema. Foi uma situação de grande tensão. Provavelmente na final da década de 90. Exatamente. Que era campeã de homicídios do Brasil. Foi quando eu assumi a segunda. Era um belo de um buraco quente. Diadema era um lugar perigosíssimo e eu fui lá à noite. Provavelmente atraído por alguma moça bonita, né? E enfim, e amigos, etc. Era garoto e fui encontrar alguém, num jantar, numa festa, e na volta me vi numa situação difícil. E eu me lembro a época que, ao dizer que isso aconteceu, alguém me respondeu, redarguiu, disse: você está louco? Você foi a Diadema? O que aconteceu de lá para cá?
Isso era uma situação muito, para nós, traumática e de muita, assim, muito negativa, né? Até motivo de nós nos sentirmos com uma certa raiva, talvez quase que uma ira santa, de falar, não é porque essa discriminação, porque a cidade passou a ter o correio, as Casas Bahia não entregavam eletrodomésticos na periferia, os carros com a placa de Diadema tinham menor valor, né? Quer dizer, toda essa situação de uma fama ruim. É o Chernobyl da segurança pública. Exato, é uma fama ruim. Então, eu assumi, naquele momento, Valfrido, é bom, eu quero lembrar aqui, eu acho que foi um momento importante, foi no ano de 2000, eu assumi o meu segundo mandato, e o Celso Daniel, um prefeito que todos nós conhecemos, ele estava assumindo o terceiro mandato dele na Prefeitura de Santo André. E nós, naquele momento, em 99 eu era deputado estadual e a gente conversou, os municípios foram chamados a atuar enquanto elaboradores de políticas públicas em duas áreas em que a gente não atuava antes. Na questão de geração de emprego, nós estamos vivendo uma situação difícil no governo Fernando Henrique, lembra, 99, 2000, 2001 teve um apagão, uma situação difícil, falta de energia elétrica, isso aumentou ainda mais o desemprego. Então, as prefeituras foram obrigadas, a criar secretarias de desenvolvimento econômico e renda e trabalho, que era de que maneira, apesar de nós termos plena consciência dos limites, não temos instrumentos para poder desenvolver fazer grandes benefícios, e não temos instrumentos de gestão de política econômica, mas o que era possível fazer, fizemos. Esse é um tema. E o outro, segurança pública. Porque era a cidade, foi quando o Mariano está aqui, é um estudioso disso, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, foi quando floresceu no Brasil inteiro as guardas municipais. Em Diadema foi assim também. Então, eu entrei em 2001 e criei, em 18 dias de mandato, a Secretaria, naquele momento lá, nós criamos a Secretaria de Defesa Social, e que hoje é a Secretaria de Segurança Cidadã, que o Mariano é o nosso secretário lá. Então, nós criamos a secretaria para, em primeiro lugar, mapear o crime, mapear as principais ocorrências da cidade e, a partir dali, em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, iniciar algumas ações importantes com a nossa GCM, que estava recém-criada, mas totalmente desestruturada. Então, nós fomos trabalhando para isso. Diadema, em 99, teve 360 homicídios. Era um por dia, praticamente, a menos. Tinha fim de semana que tinha chacinas de 8, 12 assassinados num fim de semana. Era um índice. O índice de chegou a 140 homicídios para 100 mil habitantes. Mariano, você sabe que acima de 60 é considerado um ambiente de guerra civil. Hoje está abaixo de 10, graças a Deus. Está em 8, né? Está em 8, de 140 e fomos abaixando. Então, nós desenvolvemos diversas ações. Por ano, né? Por ano. 2021 foi 10 homicídios no ano. Pois é, uma mudança. Uma vida é muito importante. Você imagina o que é? Melhor ser que não tivesse nenhum, mas. Eu fiz. Então, eu fico feliz. Nós fizemos um programa e que teve continuidade, que foram 8 anos. Eu fui para o segundo mandato em 2000, o terceiro mandato em 2004, que nós ficamos 8 anos. E a questão da defesa social e segurança foi uma prioridade nossa, e eu fico feliz que depois de 4, 5 anos, eu me lembro que em 2005, depois de 5 anos das políticas que nós desenvolvemos, posso aqui rapidamente falar para você, essa ideia. Nós tivemos uma situação assim de Drauzio Varela escrevendo um artigo falando os botequins de Diadema, o Gilberto Dimenstein escrevendo o Diadema, o laboratório contra a violência. Passou um dia comigo lá, o Gilberto Dimenstein, e fomos conhecer os nossos projetos, os nossos programas. Eu fui convidado para representar o Brasil no Congresso da ONU, no Instituto da Agência da ONU contra Drogas, que foi na Tailândia, foi em Bangkok. E fui convidado para representar também o Brasil numa mesa redonda em Medellín, porque eram as duas cidades símbolos que conseguiram reduzir drasticamente o homicídio. Então, que teve, portanto, êxito. E nós fizemos um evento em 2005, 2006, onde nós soltamos 1000 balões brancos, simbolizando as 1000 vidas que foram
preservada, quer dizer, com a redução do índice, que é de 360, caiu para 240, depois para 180, depois, e o índice chegou em 80. Mandato. Somando os 4, 5 anos, nós mostramos quantas vidas foram salvas. Então, a criação da Secretaria de Defesa Social, parcerias com a Polícia Civil Militar, vídeo monitoramento, um projeto, né, o conceito de segurança cidadã, de presença nos bairros, a gente chamava os anjos do quarteirão, a GCM presença, e muito capricho nas políticas de prevenção e políticas sociais, Valfrido. Na área da cultura, incentivamos o hip hop, a Casa do Hip Hop, valorizando os jovens, e um projeto que é a Minha Menina dos Olhos, né, que nós reeditamos agora, ele tinha sido encerrado antes, que é o projeto Adolescente Aprendiz, né? Esse projeto, eu vou pedir licença aqui para até contar para você, que foi o seguinte: nós, em março de 2001, eu recebia todo dia um grande amigo nosso, comum, né, até por indicação do Mariano, na época ele era ouvidor da polícia, e ele me indicou o Maximino Fernandes, um delegado da Polícia Civil, que até trabalhava com ele, já aposentado, e foi meu primeiro secretário de Defesa Social. E o Max, todo dia eu falava, eu quero o relatório do dia anterior, e a primeira coisa que eu via, né, porque eu me envolvi diariamente, pessoalmente, eu acho que tem que ser assim, né, a prioridade, o prefeito tem que estar ali, e aquele dia tinha uma notícia no jornal, uma menina de 12 anos assassinada na favela naval, né? A fatídica favela naval. Né? Eu falei, o que é? Teve uma bala perdida. Aí eu chamei o Max, falei, Max, o que aconteceu aqui? Está estranha essa notícia. Ele foi lá e, né, sabia exatamente o que tinha acontecido, uma menina de 12 anos assassinada com 5 tiros. Então, não é bala perdida. Claro que não. Ela estava... É uma execução. É uma execução. Ela estava já envolvida com tráfico de drogas. Com 12 anos, família, só a mãe, né, mãe solo, 3, 4 filhos. E fora avião do tráfico de drogas. E fora da escola. Aí eu falei, não, é o seguinte, porque nós estávamos... Em fevereiro, aliás, tinha um capitão lá, muito amigo nosso, que aliás foi assassinado, né, uma coisa da violência urbana terrível, o Major Ícaro, e que nós estamos fazendo quase toda noite, Mariano, operações para prender motos. Então, por exemplo, moto, que é uma moto muito usada, né? E hoje, cada vez mais, aí você vê agora com requinte de o cara disfarçado de entregador de pizza, essa coisa toda. Então, e nós estávamos muito presos com essa questão de uma polícia preventiva, mas muito com a questão da polícia, né? Do agente de segurança presente. Eu falei, não, nós precisamos mostrar que nós vamos caminhar nessa direção de uma boa GCM, articulação de trabalho com a Polícia Militar principalmente, mas nós temos que mostrar para a sociedade que nós queremos desenvolver políticas sociais, e essa questão, nós conversamos, né, com a nossa equipe na área de educação, de ciência social, e aí surgiu da nossa cabeça, né, criação do adolescente aprendiz, porque as mães, elas falavam assim, não, essa lei, prefeito, que não deixa meu filho trabalhar de 14, 15 anos, está errada, eu trabalhava com 12 anos, e a gente tinha que explicar, não, senhora, você tem que entender, essa lei é importante, você estudou? Não estudei, então tá vendo? Então o seu filho tem que estudar. Então, por isso que 14, 15 anos não pode trabalhar. Agora tem essa perspectiva, tem a definição de um adolescente aprendiz, que já é uma condição para que o adolescente possa se sensibilizar para o mundo do trabalho, ele pode se preparar com 16 anos, aí ele pode ter a carteira de trabalho. Então, nós pegamos esse gancho do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para falar, essa é uma conscientização que todos têm que ter. Não pode ter trabalho infantil. Mas, ao mesmo tempo, as crianças, nós temos que, o Estado tem que se envolver. E aí, eu acho que tem uma frase e um conceito muito legal, muito importante, muito verdadeiro, Valfrido, que é o seguinte, essas crianças, esses jovens, eles não têm visibilidade social. Quer dizer, já é uma família desestruturada. Você imagina, essa menina, né, desde os 5, 6, 7 anos, só agredindo, não tem dificuldade para se alimentar, não tem sofrido abuso sexual, não tem onde morar, a moradia totalmente sem nenhum conforto. O que ela vai sentir para ela da vida? Então, primeiro nós demos uma bolsa de estudo, que é o que nós estamos dando agora. Na época, eu me lembro, foi criada há 20 anos atrás, 2001, na época, é o equivalente hoje a 150. Hoje nós reeditamos, o adolescente tinha acabado, o ano passado nós recriamos, agora com 700 jovens, né? E de 14, 15, 16 e 17. 14 e 15, a bolsa de R$150, 16 e 17, que já está no ensino médio, que é outro grande desafio.
A evasão do ensino médio é brutal, então nós também estamos buscando incentivar, dando essa bolsa para que ele se sinta o mínimo valorizado, para ter o seu recursozinho, o seu dinheiro, comprar um tênis, comprar uma roupa, enfim. E aí foi a partir daí nós fomos ganhando uma adesão enorme. Em 8 anos, nós atendemos 10 mil adolescentes naquele período, 9% estava fora da escola. Então nós reconduzimos aproximadamente 900 adolescentes, voltaram para a escola, recebiam esse benefício e tinham o contraturno. Então ele ia para a escola de manhã, à tarde tinha capoeira, tinha cultura, tinha dança, tinha música, ele se sentia integrado. Né? E eu acho que essa é uma política que a gente está retomando. E agora grandes desafios, né, Mariano? Eu quero dizer para você, voltando agora, não é o homicídio, era o pancadão. Né? Que é o pancadão. Agora é a questão também do roubo de celular, né? Dessa coisa do furto, e a presença nossa na cidade e de fato, aquele pressuposto que nós tínhamos 20 anos atrás continua. Quer dizer, nós precisamos investir, então voltamos, a Casa do Hip Hop é abandonada, reestruturamos ela, né? Voltando a ter incentivo na área da cultura, o adolescente aprendiz retomamos, valorização da Guarda Civil, 13 anos sem progressão. Eu vou te falar uma coisa, a gente não vai ter política, aí vamos falar amplamente e quero te devolver, parar de falar. Imagina, está lindo isso. O Valfrido, nós precisamos valorizar os agentes de segurança, os policiais. Eu quero dizer a você, nós vamos ter eleições esse ano, vocês todos sabem, eu sou do PT, estou torcendo, não, mais do que torcer, vou trabalhar muito para que o presidente Lula volte a ser presidente e que volte a ter a secretaria junto ao Ministério da Justiça, uma outra que você está ajudando a formular lá o programa de governo, por favor, fale também lá com o governador Alckmin. Nós temos que valorizar os policiais civis, policiais militares, a GCM, eles têm que ganhar um salário decente para que possam ter colocam a vida dele nisso, precisa ter dignidade. E foi o que nós fizemos lá com os poucos recursos que nós temos, uma prefeitura que nós estamos agora recuperando a saúde financeira dela, a gente quer, valorizamos 75% dos nossos 300 GCMs teve a progressão da carreira, teve um concurso interno para progressão, para inclusive inspetor, outros subinspetor, os dirigentes, coordenadores mesmo da instituição, pudessem ascender a esses cargos, ter um salário melhor, e é fundamental isso, para que a gente possa mostrar que nós dependemos desse material. E outra coisa, a gente tem que valorizar, porque fazendo uma comparação aqui, que é um outro problema grave. Nós, na área de políticas públicas, os prefeitos sabem disso, nós temos uma carência enorme de médicos. E formar um médico é 8 anos, é 6 anos. E, além de tudo, as nossas escolas, me desculpem, não formam um médico. Elas deformam. Pode formar um bom médico técnico, mas deformam a cabeça dele como um cidadão, como um cidadão que deveria pensar o seguinte, até para a própria carreira dele. O meu pai era médico. E foi professor da Escola Paulista, era médico do Emílio Ribas, e ele falava sempre, e reforçava o que eu aprendi, depois ouvi também, do Dr. Adib Jatene. O médico tem que ser especialista em gente, antes de ele ser especialista em ouvido, em olho, nariz e outras doenças. Então, quanto nós ganharíamos se esses recém-formados pudessem viver 2, 3 anos trabalhando no SUS, trabalhando, né? Então, eu estou fazendo essa comparação porque assim, nós podemos sentir o cheiro da gente sofrida do Brasil, saber o que é, né? E contribuir muito. Ouvir o choro, ouvir o que é. As lamúrias, a tristeza, e o sofrimento. Coisa, exato. E ele, como médico, ele vai, né? Até meu pai falava assim, com aquela clínica que ele tinha, que foi médico do interior, que falou, só para ouvir a tosse ele já sabia se era tuberculose ou não, mas sabe, de saber que a clínica médica dá uma capacidade para o médico entender o que é o conjunto, né, do ser humano, com toda, inclusive com as dores físicas e da alma, né, da saúde mental. Então, assim, e para você formar um agente de segurança, você faz um treinamento e uma formação mais rápida, né, Mariano? De 1 ano, 2 anos, você tem condições de tê-los essas duas grandes demandas que a sociedade coloca para nós: saúde e segurança, que hoje são as duas, e o desemprego, são os 3 grandes problemas que a comunidade e as cidades colocam para nós, né? Fala um pouco aí. Olha, Mariano, eu queria te induzir a uma fala, e até para você falar sobre a sua experiência como secretário e, ao fim, fazer uma pergunta para o prefeito.
nós começamos aqui falando de segurança pública, falando, olha, Diadema era um buraco quente, como é que se transformou nisso? Um exemplo, nesse modelo. E para falar de segurança pública, ele falou, claro, de polícia, claro, de presença do Estado por meio da polícia, mas falou de saúde, falou de cultura, falou de educação, falou de esporte, falou de alimentação, falou basicamente de autoestima, ou seja, uma atuação do Estado no aspecto emocional do cidadão, na autoestima, na autovalorização do cidadão, né? Alguém que está numa situação de penúria e de pobreza extrema está prostrado, está triste, não é possível que esteja bem, né? E pessoa com baixa autoestima toma decisões ruins para si e para sua família, para sua coletividade. Ou seja, ao que parece, eu queria te ouvir, a gestão de segurança pública diz respeito à coordenação de uma série de outros fatores ligados a outras secretarias municipais. Tem toda razão. É exatamente esse o conceito que nas gestões do prefeito Felipe foi desenvolvido e nós vemos mantendo com a Secretaria de Segurança Cidadã. O papel do município é desenvolver políticas públicas de prevenção à violência e ao crime. E não se faz política pública de prevenção à violência e ao crime só com guarda municipal, só com PM ou só com polícia. Batendo, prendendo e arrebentando não resolve. Tem que envolver o caráter social e articular as secretarias sociais para que se consiga uma segurança cidadã. O prefeito citou jovem aprendiz, não é da segurança, mas dialoga com a relação de trabalho, educação. Cultura. A casa do hip hop também, o jovem aprendiz e a casa do hip hop são ações fundamentais para valorizar a juventude da periferia, que não tem muito espaço de lazer e cultura, né? E o Estado, o município, propiciando espaço para essa juventude, nós disputamos e ganhamos essa juventude do crime, né? Então, as ações no município, elas são sempre transversais, envolvendo a articulação das agências de segurança pública com as secretarias sociais. E não é porque está aqui, não. Eu fui secretário municipal de segurança em vários municípios com vários prefeitos, né? Eu estou trabalhando há um ano e meio com o Felipe, mas já o conheci há muito tempo. Eu acho que o Felipe é o principal gestor de municipal que conhece e entende o papel do município com relação à segurança pública. Então, para mim é um privilégio estar nesse um ano e meio trabalhando com o Felipe, sendo auxiliar do Felipe, porque a história de Diadema nas gestões do Felipe foi do município deixar de ser um sujeito estranho do processo de discussão de segurança e se tornar protagonista. Diadema foi protagonista com a lei seca, com o jovem aprendiz, com o hip hop. Nós talvez disputamos nas Olimpíadas, vai ter jovens de Diadema disputando uma modalidade. O break agora passou a ser esporte olímpico. Esporte olímpico. E tem muitos jovens. E tem um menininho lá que começa a girar e não para de girar. São pré-candidatos aí bem na França. Que legal, eu sabia disso. Isso é fantástico. Isso é autoestima, né? Abrir espaço para a cultura popular, a cultura a apreciação da coletividade em relação à pessoa. Eu fico muito feliz de você estar falando. Vou aqui bater uma bola com você. A nossa casa do hip hop foi um espaço e que eu tenho um profundo orgulho dela, né? E pessoas famosas, os Gêmeos,
passaram por lá, eles foram monitores, os artistas, que agora é internacional. E temos um novo gêmeo agora que se chama Pichote, porque aquela história, sabe que o Pichote era de Diadema, né? O Pichote é aquela história. Sim, filme da Marília Pêra. Foi assassinado lá e está enterrado no nosso cemitério. Quer dizer, a história triste, muito triste, né? Da finada Febem, né? Pois é, e que então o filme mostrou e que a realidade a violência foi com a mais criança e com a grave, né, adolescente. Então, e o Pichote, que ele fez, nós fizemos o ano passado a casa, fizemos um novo espaço para atenção da população em situação de rua, até o padre Júlio Lancelotti esteve lá na inauguração, né, a casa da Pop Rua, e o painel foi pintado pelo Pichote. E ele, esse é um outro Pichote. É um outro Pichote. É o Pichote artista agora que está vivo e que, graças a Deus, e que faz as coisas, né, para a gente sentir orgulho, emoção da pintura. Teve na Holanda uma semana, me passaram um programa da Fátima Bernardes, que ela passou a semana inteira no programa dela com um painel do Pichote lá atrás, falando de Diadema, e ele foi para a Holanda fazer um painel lá. O Diadema tem uma cultura muito forte de políticas públicas. Eu acho que hoje o projeto que foi na sua segunda gestão, a gente retomou hoje com o bairro seguro. O que é o bairro seguro? E o prefeito participa toda semana acompanhando o bairro comerciantes, seguro. O pessoal da rua, a guarda municipal. O prefeito tem que estar na rua, ouvindo e falando com o povo. Aproximar a guarda da população nos centros de bairro, aumentando o efetivo, a presença preventiva da guarda, para conversar com os comerciantes, com os moradores, e nós já circulamos a cidade inteira e agora estamos retomando. Né? Então isso é a segurança cidadã, né? A guarda está presente ali para que a presença física da guarda não só crie sensação de segurança, mas efetivamente diminui alguns tipos de crimes relacionados à circulação de pessoas, como furto e roubo. E nós estamos mapeando que em alguns bairros esses índices diminuíram a partir do bairro seguro. Qual é o tamanho de Diadema? Territorial e populacional? 30,7 quilômetros quadrados, 430 mil habitantes, uma cidade de 62 anos. Ela nasceu como uma cidade que, né, se emancipou em relação a São Bernardo do Campo. Era um bairro, era a Vila Conceição de São Bernardo do Campo. Em 1960, Valfrido, ela tinha 12 mil habitantes. Na década de 70, foi a cidade que mais cresceu no Brasil, 20% ao ano de crescimento de população. Foi uma explosão. E foi por isso que o PT ganhou lá, em 82. Era um caos. Né? Também não tinha televisão, e o povo, não, imigração, né? E assim, a cidade, a maior densidade demográfica do país hoje, né? Você pode estar dando quase 15 mil habitantes por quilômetro quadrado, mas uma cidade que tem pujança. Eu lamento, eu deixei a cidade como 14ª economia do estado de São Paulo, hoje está em 22ª. Perdeu muito, acho que a gente não podemos perder as condições da cidade de ser uma cidade industrial, ainda é a cidade que percentualmente hoje oferece mais empregos industriais do que qualquer outra cidade do ABC, né? Porque 1.300 indústrias médias, grandes, mas muitas pequenas indústrias, né? E lamentavelmente, quer dizer, eu estava pensando aqui, isso você estava falando dessa questão dos avanços do bairro seguro, que lamentavelmente a gente está tratando também de Diadema alguma coisa que nós estamos vivendo no Brasil, de retrocesso, de perda, de que, sabe, muita gente, talvez as pessoas não só eram felizes e não sabia, ou a gente sabia que era feliz, mas não imaginava que fosse perder isso, né? E nós perdemos a questão da tecnologia. E eu acho que temos que fazer perdemos a tecnologia. Nós tínhamos, Valfrido, em 2004, o ministro da Justiça da época, do presidente Lula, do primeiro mandato do presidente Lula, o Márcio Tomás Bastos, é uma pessoa, inclusive, que eu tinha uma honra de ter sido amigo dele. Ele é um Márcio, a gente se falava até de forma informal, né? Ele teve lá, inaugurou a central de vídeo monitoramento. Nós fizemos quase 20 anos atrás. Você vê, a tecnologia aumenta a cada 6 meses, um ano. E nós tínhamos câmeras. Hoje é reconhecimento facial. Pois é, reconhecimento facial, a câmera, e reconhecimento de placa, reconhecimento de várias coisas. Mas naquele momento, a nossa tecnologia da nossa central de vídeo monitoramento tinha mais acuidade, mais modernidade do que a Ecovias, uma concessionária de rodovia. A nossa câmera, muitas vezes eles iam buscar imagem para elucidar acidentes
Imigrantes da Imigrantes. Pegava 600 metros, nós tínhamos uma câmera ali na Papais, aquela empresa, e que pegava van de parte, operava. O que aconteceu? Foi fechado. Tinham 74 câmeras, postes de 12 metros de altura. Jogaram fora. Só tem os postes então hoje. Eu acho que tem eu acho que nós temos que fazer uma correlação. Eu queria propor para vocês o seguinte: a nossa democracia é tão frágil, né? E quando você tem retrocesso no processo democrático, o retrocesso das instituições e da capacidade das instituições públicas de estarem mantendo esses avanços, sabe? Eu acho que não é possível. Nós temos que rever a regulação fina da democracia para que os avanços não se percam à medida em que os mandatos se alternam. Pois é isso, né? E nós vamos, o prefeito falou e tem razão, 74 câmaras foram desativadas. Mas na gestão do Felipe nós vamos colocar 300 câmaras. Já reativamos 6 numa rua muito legal que nós fizemos lá, a Rua da Gente, né? Vamos colocar toda a rede municipal de educação, retomar essas 74 que foram destruídas e vamos colocar uma novidade no vídeo monitoramento, que são totens de segurança, que funciona 24 horas, próximo da população. E que tem um botão de emergência, de pânico, para poder ser de comunicação da pessoa que sofreu algum tipo de agressão e falar com a nossa central. E vamos articular isso convidando a Polícia Civil e Militar para se integrar nessa central. Eu queria destacar aqui que as operações Paz e Proteção de impedimento dos pancadores, que é um fenômeno em Diadema, da periferia, viu? Desde o início, desde fevereiro de 2021, nós sempre fizemos realizamos as operações de forma inteligente, integrada e preventiva. Chegamos antes para não ter conflito, já estamos próximos de 700 operações em conjunto com a Polícia Militar, sem nenhum conflito. Então, Diadema, a partir dessa integração, também contribui para ter um comportamento diferente à Polícia Militar, que foi historicamente crítica lá com ações de violência. Hoje, e quero publicamente dizer aqui que nós estamos muito integrados com a Polícia Militar e que o comandante do batalhão aceitou a nossa proposta e toda semana nós nos reunimos para pensar em ações integradas e preventivas. E essa é uma coisa que eu gostaria até de comentar aqui, enfatizar e aproveitar o Mariano que entrou nesse assunto para a gente poder dizer, quando nós chegamos, tinha duas situações na prefeitura de Diadema e que eram totalmente avessa daquilo que nós queremos de segurança cidadã, e que não promova privilégio, nem crie seitas ou crie privilégio dentro. Nós chegamos lá, isso é comum em muitas guardas civis municipais que, na minha opinião, Mariano, elas assumem um pouco um vício e um vírus que vem da PM de criar rota, de criar um pelotão de elite que bater, prender, arrebentar. Que os caras todos parecem uns brucutus, uns fortes, andando com arma. Então, ele me levou, eu falei, pode fechar já. Né? Porque nós sofremos o embate, foram para a rua, foram para as redes sociais, mandaram repúdio em algumas câmaras, teve uma companheira nossa do PT que falou, o que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com a GCM. Eu falei, não, nós pelo contrário, nós estamos promovendo a GCM para que não tenha privilégio. Eles tinham um espaço deles, como se fosse um quartelzinho deles, as melhores viaturas eram deles, eles trabalhavam só, horário diferencial, da terça até sexta-feira. Tropa de elite para fazer o que for, para aparecer lá e para querer mostrar que a repressão é que resolve, o brucutu que resolve, e associado a isso, tinha uma coisa que nós tivemos a maior coragem para terminar, que era a forma de enfrentar os pancadões, mas com burrice, vamos falar, com burrice e com agressividade. O caminhão preto chamado Tempestade. Um caminhão que era um tanque d'água, com um jato d'água que se chamava Tempestade, para quando tinha os jovens fazendo o baile, chegava nos meninos e jogava água. Não é? E quando os meninos
dos bairros ricos fazem a mesma coisa? Jogam nas meninas eu quero dizer, era jogar, exatamente. Joga nos filhos dos joga pobres. nos filhos dos pobres, joga na periferia, e uma burrice. Porque ele fez esse caminhão por causa da campanha, da eleição, né? E o demagogia pura, não teve resultado eleitoral também. E nós pesamos esse caminhão, e olha que o Mariano veio essa proposta e falei, magnífico, pode fazer. Pegamos esse caminhão, pintamos ele e pusemos agora. Pintamos, ele era aquele preto, aquela coisa, parecia uma caveira, aquela coisa toda tétrica ou placintosa de agressividade. Pintamos ele de branco e azul e chama agora Tempo Bom. Boa. Não tem nada de tempestade, tá certo? Então, você faz o que com a água? Bom, e agora a água ele ajuda a irrigar, a limpar incêndio, irrigar os nossos jardins, e limpar também, ajudar a limpar a limpeza das feiras, enfim, é um carro, né? E mais. E nós resolvemos 90% dos problemas dos pancadões com o quê? Com inteligência, com estratégia, com conversa. Nós fomos ver, 41 adegas eram responsáveis pelos... Aliás, o Valfrido, eu vou te explicar o que é. E é uma coisa que eu quero dizer para você, que a periferia de São Paulo sabe o que eu estou falando. Quando nós falamos que tinha 12 pancadões em São Paulo, o Mariano trabalhou também no governo Haddad, eu trabalhei no governo Haddad. Ele ia nos pancadões? Não sei se ele participava da festa. Né? Tinha na periferia, naquela época, tinha 600 pancadões. Na Zona Leste, só na Zona Leste, deve ter mais de 1000. Para quem não sabe o que é o pancadão, às vezes não sabe o que é o pancadão. É uma aglomeração de jovens, os jovens, 3.000 jovens, com a música alta, pancadão, funk, né? Bebendo, às vezes usando droga, né? E a madrugada inteira. A madrugada inteira e atrapalhando o descanso e a paz do entorno. Até 5, 6, 7 horas da manhã. E Diadema é a maior densidade demográfica do Brasil. As senhoras falavam, Felipe, eu tenho que ir para São Caetano para dormir na casa do meu filho. Moleque não me deixa dormir. Então, o que a gente fez? A gente chega antes, eram 18 lugares de pancadão, 12 os mais graves. E aí foi 1, 2, 3, 4 meses. Além de tudo, com a pandemia. Quer dizer, agora, vocês são os estraga-prazer. Onde é que essa meninada vai brincar? Nós estamos, o projeto do Felipe, que infelizmente não conseguimos desenvolver em razão da Covid. A pandemia sem uso de drogas, sem abuso do álcool, tem direito de se divertir. Um espaço industrial, numa avenida industrial, tem um espaço específico para essas manifestações culturais. A dificuldade, por que não realizamos ainda em 1 ano e meio? A Covid. Claro. Porque nós não dá para ter aglomeração. Ser o veículo, o instrumento de fecha o comércio, fecha tudo. E aí nós vamos fazer pancada. Mas vamos realizá-lo, porque achamos superada a Covid, tem o direito de ter um espaço qualificado. Se o jovem de classe média, o jovem de classe alta vai à balada, o jovem de classe... Mas aí eu vou te colocar que é um lado complexo aí da vida, que é o seguinte, o pancadão clássico, essa coisa de vir a noite inteira e tal, nós em 90% dos casos nós equacionamos. Com a chegada com a PM junto, a Guarda Civil chega antes, tem esse constrangimento, e metade desses jovens vinham de fora, não eram de Diadema. Eles iam lá para a adega é que promove o pancadão. A adega são os bares. Ela vende o álcool e vende outras drogas, muito provavelmente drogas ilícitas, e tem o tal do paredão. Sabe o que é o paredão? O paredão é uma parede desse tamanho que você tem aqui atrás, cheia de som, de carro, de caixas de som, que é um som absurdo, acorda a vizinhança inteira. Né? Então, eles chegam às 8, 9, 10 horas, 11 horas da noite, passa a noite toda. O que aconteceu? Com essa dispersão e a gente ocupou essas áreas, essa juventude, você está percebendo isso, né, Mariano? Essa juventude, ela está, assim... O que teve muito na periferia agora, esses lugares de narguile, de pessoal, grupos menores, 15, 20 jovens ficam lá na calçada, e nós regulamentamos agora esses parklets, para que esses barzinhos, em alguns lugares de vias públicas, regularizamos, ele tem espaço público, inclusive o pessoal pode sentar e tomar, e lá é até 11 horas da noite.
Né? Os bares tem a regra. Bares até 11 horas da noite. Para fazer até depois das 11 horas, tem que ter licença especial. Hoje tem uns 50 com licença especial. Não menos de 20. São lugares menos... Que o lugar é o seguinte, ele não pode fazer barulho para ter licença especial. Ele não pode fazer barulho além depois das 11 horas da noite. Quer dizer, tem que fazer, se for um show, alguma coisa, ele tem que ter vedação acústica, fazer dentro lá como se fosse uma casa de shows, ter segurança privada e não estar envolvido com nenhum tipo de violência, de crime, de cada 6 meses. Então, assim, é de organizar a cidade. Né, tá? Agora, eu perguntei qual era o tamanho de Diadema para fazer uma pergunta com a qual talvez a gente possa encerrar a nossa conversa, que é a seguinte: uma cidade como São Paulo é administrável? Ou nós temos que segmentar, que nós temos que fracionar? Eu sei que é duro falar para um político e para partidos políticos que eles não têm que disputar o poder na maior cidade do país, que tem 12, 13 milhões de habitantes. Porque isso é um elemento, um instrumento político importante, claro. Mas não seria o caso de nós fragmentarmos, e não apenas em subprefeituras, porque isso é meio que para inglês ver, né? No fim do dia, quem manda é o prefeito. Fragmentarmos a administração de uma cidade de São Paulo? Você tem toda a razão. E a sua pergunta aponta para uma direção muito desafiadora, que eu acho que nós e as próximas gerações têm que lidar com isso. E eu vou te dar um exemplo, e eu acho que serve como para a gente ter um ponto de partida. Diadema é o tamanho de uma subprefeitura de São Paulo. Você pegou muito bem. São 32 diademas que compõem o município de São Paulo. Nós temos uma vizinha lá, que se chama Cidade Ademar. Ela tem a mesma população de Diadema. E é uma coisa dramática, Valfrido. Dramática, porque é o seguinte: a Cidade Ademar, eu fui secretário de saúde do Haddad durante quase 3 anos, né? E, portanto, essa Cidade Ademar não tinha uma unidade de pronto atendimento, 400 mil habitantes. Não tem um equipamento de cultura, não tinha uma biblioteca. Diadema tem 10 centros culturais nos bairros, tem um pronto-socorro que, aliás, atendia o pessoal da região de Cidade Ademar, tem um hospital municipal, tem um conjunto nessa área da saúde, 20 unidades básicas de saúde, temos 8 bibliotecas, tem um teatro, Clara Nunes, com cultura. Então é o seguinte, mostra. Agora, o que acontece? Cidade Ademar não gera também emprego, não tem renda, se você não pode simplesmente, né, se você, vamos dizer, emancipar a cidade, vai ser pior. Vai ser pior. Então tem que pensar algum método. Diferente, por exemplo, de Santo Amaro, diferente de outras regiões territoriais de São Paulo, que compõem renda. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: é que tem que ter uma autonomia, uma comunidade que participe, um legislativo que esteja ali presente, quer dizer, os vereadores têm que ser sustentável economicamente, e um prefeito que é o seguinte: eu faço assim, eu saio de manhã, eu estou na Zona Sul, vou na Leste, vou na Norte, e às 11 horas estou no meu gabinete. Então, 8 horas eu saio, faço a visita na cidade. Faz a gestão burocrática, mas também está ali olhando. E a mesma coisa os secretários. Então é o seguinte, eu acho que você falou isso muito bem, e tem uma outra coisa que eu acho que é temática, que é a questão da saúde. Né? A Secretaria de Saúde de São Paulo é tão estratégica, tão importante, que não poderia, precisaria ter um conjunto. São 12 milhões de pessoas, são 8 milhões que vivem exclusivamente do SUS. Você tem 20... Quantos milhões? 8 milhões, dos 12. Putz, dos 12, 8 milhões. Você tem 20 hospitais, 490 UBSs, 900 farmácias, atende 100 mil pessoas por dia entregando remédio. E eu tenho 3 assessores. Sabe, quer dizer, a capacidade de gerenciamento e de gestão da Secretaria de Saúde tinha que ser uma coisa, gente... Governo do Estado, até o governo, eu acho que até o governo federal tinha que falar: vamos pegar as 10 maiores cidades, vamos dar capacidade de gestão para a Secretaria. O SUS tem que, né, garantir essa capacidade. E a gente viu quão importante agora na pandemia. Pois é, e apesar disso tudo, você vê, exato, o SUS... deu conta do recado. Deu conta do recado e vacina, a gente tem condições de vacinar. Que veio, calou muitas bocas. Viu? O SUS teve um massacre. E aproveitando o que você está dizendo, você sabe por que a Pfizer queria vender as vacinas para o governo brasileiro e nós podíamos ser o país que mais rapidamente saísse da nossa rede de porque exatamente, em 60 dias o Brasil tinha condições de vacinar o Brasil todo.
E eles iam falar, tá vendo? E aí, logicamente, eles tinham interesse comercial. Agora tem esse genocida, que nem para isso ele serviu, né? Nem para perceber que... Porque o SUS é isso. E obviamente, a vacinação, o tempo de vacinação significa vidas salvas ou vidas perdidas. Exato. Eu vou dar esse exemplo para você. Nós tínhamos 20 UBS com a capacidade de vacinar de 12 a 14, 15 mil pessoas. 10 mil, tranquilo. 10 mil pessoas por dia. A gente vacinava 1.000, 1.200. 2.000 no máximo, 10 vezes mais, por 10 vezes mais no dia, porque não tinha vacina. Quando tinha vacina, nós fazíamos, às vezes, o dia D, a vacinação no sábado, nós chegamos a vacinar 14 mil no sábado, 12, 15 mil. Então, você imagina, quer dizer, isso em um mês, se tivesse vacina, Diadema vacinaria toda a população. Em um mês. Né? Então, é isso. Nós podíamos passar aqui horas e horas falando, porque primeiro que é uma delícia, esses dois são... É político comprometido, é importante... É gostoso ver esse comprometimento com as pessoas e entender o que é a política de verdade, que importa na transformação social para o bem das pessoas. É muito bonito ver isso na condição de cidadão, ver isso em políticos, porque a política vem sendo demonizada e não há solução fora da política. Eu já disse isso, escrevi isso e... estou absolutamente convicto disso. Não há solução fora da política. Nós temos que melhorar a classe política e melhorar as práticas políticas e não demonizar a política. Meu querido Mariano, suas palavras finais. Bom, agradecer a presença do prefeito, aceito o nosso convite aqui para o diálogo no IRI, no Núcleo de Segurança Pública da Democracia. Já te disse isso, desde novembro eu sou agraciado, tenho uma honra de fazer parte do IRI, né? Talvez seja um espaço da sociedade civil, prefeito Felipe, mais plural é o IRI. Então, isso é uma grande contribuição para a democracia, o que o IRI vem colocando. E falar do Felipe, enfim, ficaríamos aqui a noite toda. O Felipe, para mim, é o maior prefeito que entende o papel do município para ajudar na prevenção à violência e ao crime. Ele é o quadro mais qualificado municipal que articula todo o governo para prevenir a violência. Então, Felipe é uma referência para todos nós. Nós estamos aprendendo juntos lá, sempre é um desafio. Nós falamos aqui lá atrás, o desafio de 20 anos hoje é o pancadão, é outras questões que nós estamos. Então, esse aprendizado é que nos dá alegria, né, enfim, de estar caminhando juntos, né, Mariano? Eu quero agradecer muito você e agradecer o convite, Valfrido. Também eu fico feliz, a gente está aqui nesse diálogo. Feliz fico eu. Né? Eu acho que você é uma pessoa que eu te conheci antes pelos seus artigos, pelo seu magnífico livro que você escreveu. Pessoalmente conheci você depois, mas fico muito feliz e que a gente agora possa estabelecer aqui, né, essa relação de aprendizado né, comum aqui, conjunto. E obrigado pelo convite. Um abraço para todos vocês que nos acompanham. Muita honra vocês estarem aqui com a gente. Até a próxima, pessoal.